Hoje, quem recebe da parte de Deus graça sobre graça, tem que permanecer nessa graça, tem que ser fiel a essa graça. Isso significa o quê? Que a pessoa, em tempo algum, não pode decair dessa graça, não pode se desviar dela em tempo algum, não pode cair dessa firmeza na qual ele tem que permanecer. Porque a vida daquele que está em Cristo tem que permanecer firmado nessa graça. Não pode haver sombra ou variação disso em tempo algum. Então, nós não podemos mais ficar lendo Moisés, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, não pode existir um divórcio de nossa parte para com a graça. Pelo contrário, o casamento entre você e eu com a graça tem que permanecer fiel até o fim. É assim que tem que ser. Esse tem que ser o objetivo de todo aquele que está em Cristo de forma consciente. Então, é preciso que as pessoas entendam isso hoje. Graça é graça. A graça não tem paralelos no mundo mais, nem para você nem para mim. Então, não podemos servir a Deus com interesse de coração se ainda estivermos apegados à lei que o próprio Senhor Jesus veio para cumprir. Então, é preciso entender isso hoje. Porque na sua consciência, na minha consciência, não pode existir essa perversão de ficarmos associados à lei de Moisés. Esse véu já foi retirado do nosso coração quando nos convertemos a Deus, a Jesus. Então, é preciso que se entenda isso. Ninguém pode viver a vida em Cristo fora da graça, ou misturando a graça com a lei, como se as duas coisas fossem iguais e normais. Não tem cabimento alguém fazer isso deliberadamente, de propósito mesmo. Quem faz isso está se induzindo ao erro e induzindo a outras pessoas também a esse mesmo erro. Porque isso é um erro. Então, agora é hora de retornar à sensatez para que possamos nos purificar desse erro. Erro que o Senhor Jesus não concorda nem aprova. Porque para que se estabelecesse a graça, foi necessário o sacrifício de Cristo na cruz. E esse sacrifício de Cristo na cruz não pode ser desfeito, ou seja, nós não podemos desfazer o escândalo da cruz, nós não podemos anular a graça em tempo algum, em momento nenhum, nem por nenhum motivo. Então, é preciso se entender isso. Quem anula a graça e desfaz o escândalo da cruz não tem justificativa para ser, como é que posso dizer, para não ter essa culpa, para tentar justificar essa culpa. Não tem. Então, é preciso que se entenda isso hoje. Ninguém em tempo algum pode fazer isso. É preciso que agora nos mantenhamos na graça. E a graça ela tem os seus efeitos na vida daquele que permanece na graça. Então, o entendimento espiritual da pessoa tem que girar em torno da graça. Assim como o evangelho, a santidade, a pureza, a vida exemplar, irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, tem que estar de acordo com a graça. A graça nos leva para esse fim, digamos assim. E este fim tem que permanecer. Nós não podemos mudar em tempo algum. Porque a graça em si mesma, ela não muda, ela sempre vai permanecer genuína. Assim também nós devemos permanecer na graça genuína para sempre. Então,
é preciso que agora se entenda isso. Isso não é brincadeira, é coisa séria. Tem que ser levada com seriedade pelas pessoas. As pessoas têm que têm que ter essa responsabilidade de carregar a graça em sua vida. E exteriorizar os efeitos dessa graça no mundo. Porque em nosso modo de pensar, de falar e de agir, tem que estar de acordo com a graça. Então, é preciso que se entenda isso hoje. Ninguém, em tempo algum, pode cometer esse erro de misturar a graça com outras coisas. Como na epístola de Judas está escrito lá que aqueles homens que se introduziram com dissimulação no meio da igreja, eles negavam a Deus e transformavam a graça de Deus em libertinagem, misturando tudo na mente deturpada deles. Assim eles faziam. Hoje esse problema continua, porque muitos ainda estão misturando a graça com libertinagem, com a lei de Moisés, com o Velho Testamento, como se fosse tudo normal no mesmo pacote. Na mente deles, isso cauteriza a mente deles, ao ponto de eles não quererem dar ouvidos à verdade, mas preferindo ficar nesse erro, nessa teimosia, nessa rebeldia, como está escrito na Epístola de Paulo aos Gálatas. Então, se alguém deseja se circuncidar, por exemplo, essa pessoa está desfazendo da graça. Assim, ele se desliga de Cristo e decai da graça, como está escrito lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Leia lá que você vai ver. Então, é hora de entendermos isso, pessoal. Porque esse entendimento é algo simples, não é complicado. O complicado é você errar, é continuar no erro, insistindo nesse erro. Dessa forma, você não está recebendo graça sobre graça em tempo algum. Pelo contrário, você está distante da graça, bem longe. E isso é ruim demais. Então, é preciso que agora entendamos isso. Existem muitos versículos nas Escrituras falando sobre a graça. Paulo falou sobre a graça na Epístola de Paulo aos Romanos. Na Epístola de Pedro, fala lá sobre que devemos permanecer na graça genuína. Na Epístola de Paulo aos Gálatas, como eu já falei, está escrito lá que não podemos praticar coisas contrárias à graça. Porque se fizermos isso, vamos decair da graça. Vamos nos desligar de Cristo. Olha o perigo espiritual gravíssimo que isso pode trazer para quem deliberadamente faz tal coisa errada. Então, é hora de retornarmos à sensatez. Se purificar desses erros que não tem justificativa alguma. Então, é preciso que se entenda isso hoje. Graça é graça, lei é lei. Elas são opostas entre si. Então, nós não podemos misturar as coisas como se elas fossem iguais. Isso não pode existir nem na sua vida, nem na minha vida em tempo algum. É preciso que se entenda isso. Então, chegou a hora de que tanto você como eu devemos aprender como devemos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. E a única maneira de isso acontecer é vivendo com a graça maravilhosa, perfeita, que ela nos beneficia, ela nos educa na justiça, para que possamos viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa, porque é isso que o Senhor Jesus quer, que tanto você como eu devemos viver assim, diante de todas as pessoas, como referência, como uma vida exemplar, como uma igreja mesmo, onde a graça gira em torno de cada um de nós.
Então, é isso que tem que acontecer. E eu espero que isso aconteça mesmo. Porque quem estiver praticando coisas contrárias à graça, essa pessoa está errando. E por isso é hora de parar com esse erro. É hora de cortar todo o mal pela raiz que te impede de você viver na graça genuína. É isso que tem que acontecer. Então, eu quero encorajar, incentivar e estimular aos irmãos hoje que façam isso acontecer mesmo, de fato e verdade. Essa atitude tem que partir daquele que quer mesmo viver na graça genuína e ficar firmado nela até o fim. Então, eu espero que isso aconteça. Porque o Senhor Jesus quer que isso aconteça assim. Mas Ele não vai forçar ninguém a fazer tal coisa. Isso tem que ser uma ação espontânea, voluntária da pessoa, em querer isso para a sua vida. Em querer que você possa viver na graça sobre graça em sua vida. Então, essa é a mensagem de hoje para esclarecer, para abrir os olhos, para fazer as pessoas despertarem, caírem na real de que devem sim permanecer na graça até o fim. Esse é o seu objetivo, para que assim você possa chegar no final aprovado, como o Senhor Jesus espera que a sua igreja se apresente assim diante dele, aprovada, e não reprovada. Igreja reprovada é algo errado. A igreja tem que ser aprovada, principalmente se estiver de acordo com a graça genuína. Então isso é muito importante, é algo sério, que as pessoas agora têm que entender. E eu espero que isso aconteça mesmo, para que a igreja possa viver com esse objetivo sendo concretizado dia após dia através da graça genuína. Então essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.